Então, bem-vindos. No fundo, esta emissão especial do convidado extra, que é gravada e é vista agora aqui no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro. Um edifício muito bonito, já agora estamos a falar também de património, aqui da arquitetura industrial desta cidade, esta antiga fábrica de cerâmica, não é? Jerónimo Pereira de Campos, para o ano vai fazer 30 anos que foi reconvertida, portanto espero que haja também aqui alguma comemoração, alguma festa, porque isto merece. No âmbito desta Conferência de Cultura e Democracia, eu não queria avançar sem, primeiro, pedir ao Francisco Che Viegas. Ele dispensa apresentações, ele é jornalista, cronista, bloguista, ele tem várias profissões ligadas aos livros, é autor, é crítico literário, é diretor de uma revista de livros e, sobretudo, editor. A Maria Teresa Horta dizia que ele é o maior romancista surgido nestes últimos tempos na literatura portuguesa. Ele define-se ele próprio como alguém que escreve histórias. Uma das coisas muito curiosas, porque também vamos falar de livros, obviamente, tivemos agora a Teresa Patrícia Gouveia e Francisco, não queria deixar de pedir que faça esta homenagem. Ela falou da questão das bibliotecas. Sim. E, de facto, teve um papel único. Boa tarde a todos. Foi das coisas mais espantosas, porque nós hoje não temos a noção, mas naqueles anos 80, o papel da Teresa Patrícia Gouveia, o papel da rede de bibliotecas, da rede pública de bibliotecas, nós hoje ainda não estamos em condições de avaliar o que significou, porque eu acho que foi a grande revolução cultural depois do 25 de Abril, foi a criação da rede de bibliotecas públicas, porque alteraram não só a relação das pessoas com os livros, o que seria normal, mas alteraram a própria toponímia das cidades. Nós, quando chegamos hoje em dia, nós já não notamos, mas vemos uma placa a dizer biblioteca pública, em qualquer vila, em qualquer pequena cidade ou grande cidade, nós temos essa indicação. E, na altura, seria raríssimo termos essa indicação. Era a primeira vez que equipamentos da área da cultura transitavam, não é, para a toponímia, para o emaranhado de placas, não é? Para o Waze da altura, que não existia. A propósito de alguém que escreve histórias, é uma pergunta muito simples. Toda a gente precisa de histórias? Toda a gente precisa de ficção? Sim, eu acho que nós somos, por natureza, pessoas... quer dizer, nós tornamos-nos pessoas por causa das nossas histórias. Não é? Quer dizer, definimos-nos pelas histórias que somos capazes de contar, pelas histórias que nos aconteceram, pelas histórias que nós conhecemos. Quer dizer, nós situamos-nos no mundo um bocadinho como intérpretes e figurantes e espectadores de histórias. E, portanto, a nossa própria forma de explicarmos o mundo. Há bocadinho estava a ouvir a Teresa, aliás, desculpem, mas vai ser uma expressão que eu vou usar bastante, que é, há bocadinho estava a ouvir a Teresa, e ela, por exemplo, falava-se de Serralves, mas para falar de Serralves, ela contou a história dessa visão de Serralves. Quer dizer, os conceitos não existem em abstrato na nossa vida, existem porque há uma história, existem porque nos lembramos de uma circunstância, de uma pessoa, de uma personagem, não é? E isso é também o que nos faz ser desta ou daquela maneira. Falamos de bibliotecas, Francisco, que eu sei que isto é uma temática querida para ti, ainda por cima hoje, que estreia, que abre a Feira do Livro em Lisboa. Aliás, a Ministra da Cultura, Adília Rodrigues, está lá e é por isso que não está aqui. Daqui a 3 horas inaugura a Feira do Livro. Mas nós, portugueses, temos ainda um problema em torno da leitura. Baixámos muito em relação a uns anos. Estávamos numa lista éramos os antepenúltimos de uma lista de 27 países e está há 8 ou 9 anos. Esses números são extraordinários porque referem-se a 2015. Sim. Em 2015 são números da Eurostat e Portugal estava naqueles números, portanto, comparando com 27 países, Portugal era... 25º. Sim. Portugal estava em antepenúltimo lugar em todos os índices de análise, ou seja, as pessoas, por exemplo, era o antepenúltimo quando a pergunta era, quando a faixa era ler 0 a 1 livros, ler 1 a 3 livros, ler 5 a 9 livros ou ler 10... Por ano. Por ano, estou a falar por ano. Sim. E nós estávamos sempre em antepenúltimo. Atrás de nós estava
a Turquia e a Roménia. Os novos números estão a sair agora, vamos ver, mas estes números eram um bocadinho inquietantes, sobretudo porque há um outro complementar, onde nós não figuramos, que é o tempo médio dedicado à leitura por dia. E nós não figuramos nesse inquérito. No entanto, dizes também que isto não tem a ver com a política da cultura, mas tem a ver com as escolas, com a educação, certo? Eu acho que a cultura tem costas largas, quer dizer, é culpado porque o cinema não sei o quê, é culpado porque o património, é porque agora a televisão pública, etc. Mas, na verdade, a política de leitura pública é uma política que compete, na verdade, ao Ministério da Educação. Quer dizer, e é impossível nós hoje falarmos de política de criação de públicos, que é um mantra de que toda a gente serve, criar públicos. Não há possibilidade de criar públicos sem uma política educativa que aponte nesse sentido. Uma educação para a cultura, ou seja, uma educação para a música, tal como existe um Plano Nacional de Leitura, existir um Plano Nacional da Música, um Plano Nacional de Cinema, que já foi lançado há 10 anos. Mas, quer dizer, se nós não criarmos público a partir da escola, e público culto, interessado, motivado, nós daqui a 10 anos vamos ter uma crise grave nesses públicos, porque vamos ter uma baixa de qualidade acentuada. Hoje escreve-se muito mal. Não, isto é porque o povo que escreve mal pensa mal. É sempre esta ideia que eu tenho. Cá lê-se pouco. Os hábitos da vida é que não são ainda bons. Quando se lê pouco, escreve-se pouco. Quando se lê mal, escreve-se mal. Quer dizer, há uma relação direta entre a qualidade da leitura e a qualidade da escrita. Uma pessoa que não lê não pode escrever. Quer dizer, eu fico muito assustado quando de vez em quando aparece e na minha vida de editor isso aparece várias vezes, eu tenho este livro meu, e eu pergunto, mas que livros é que tem lido, etc. Não, eu leio pouco. Isto a mim assusta muito, quer dizer, porque é impossível nós termos alguém que queira escrever e que aceite o desafio enorme de escrever, mas que não leia. Sim, é quase impossível. Quer dizer, a mim isto deixa-me muito preocupado sobre o género humano. Estava a falar desta 94ª Feira do Livro, ela abre hoje, como vos disse, são 350 pavilhões, 960 chancelas, é muita coisa. E o Francisco é editor. E é um editor feliz. Porquê que tu és feliz? Por causa das Bíblias, dos Apócrifos, do Shakespeare, de tudo o que tu editas? Não, eu sou um editor feliz porque tive a sorte de poder fazer coisas que eu acho que deviam ser feitas daquela maneira. Quer dizer, eu acho que o sonho de qualquer editor, enfim, no mundo ocidental, seria o de repetir o primeiro gesto de Gutenberg, que era publicar a Bíblia. Exatamente. E eu tive a sorte de poder lançar essa ideia. O Frederico Lourenço, aqui é uma com o Frederico Lourenço, desafiar o Frederico para dizer, vamos fazer uma nova tradução da Bíblia. Vamos fazer... Mas como uma nova tradução da Bíblia? Sim, monumental, de 10 volumes, o que for preciso. A partir dos originais, atenção. Dos originais. Que isso é importante, portanto, do grego. É uma tradução da Septuaginta, da Bíblia grega, não é? Quer dizer, porque, na verdade, só os 2 primeiros volumes da nossa série é que são traduzidos. Quer dizer, é que tem o original grego, tudo o resto é hebraico, portanto... Mas são precisamente os 60 sábios que se reuniram em Alexandria, que traduziram tudo o que estava antes deles, traduziram para grego, que era a língua, enfim, a língua possível, a língua franca, e é essa versão, é essa Bíblia que o Frederico traduziu. E depois, quer dizer, a possibilidade de traduzir ou de publicar os Evangelhos Apócrifos a partir de versões originais gregas, latinas e coptas, a possibilidade de publicar Ovídio, a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, o Ovídio, o Horácio. Eu acho que, quer dizer, como editor, fico muito feliz. E isso deu-me uma certa esperança. Eu vou-vos contar uma história, que foi uma história que se passou em 2020, portanto, estávamos a meio do confinamento brutal, e uma das primeiras maravilhosas decisões do governo foi proibir
a venda de livros. Na verdade, as livrarias tinham fechado e mesmo estando os hipermercados abertos e podendo fazer negócio, a zona dos livros estava fechada. Portanto, havia um vírus que se propagava, um vírus cheio de Covid, um vírus que se propagava diretamente dos livros. Ninguém percebeu isso, ninguém percebeu porque é que isso aconteceu. Seja como for, quando se quebra esse primeiro confinamento, os nossos patrões disseram, bom, agora já vamos poder publicar outra vez, porque já vai haver livrarias abertas, e era bom que cada editora, eu trabalho numa editora que faz parte de um grupo, etc., que é o Grupo Bertrand, dentro do Grupo Bertrand, o Grupo Porto Editor, enfim, uma coisa, e nós fomos desafiados para publicar um livro que valesse a pena, não é? Um livro que marcasse o regresso à vida. E todos os editores queriam, obviamente, um best-seller, queriam uma coisa... Um Dan Brown. Um José dos Santos. Quando chegou a minha vez, eu disse... eu vou publicar poesia grega. Bilingue, com o original. Não me estragues a história. Poesia grega. Sim, mas bilingue, quer dizer, grego e português. E alguém com bom senso na sala que disse, mas ninguém sabe grego. Eu disse, precisamente por isso. Exato. Precisamente por isso, vamos mostrar que há grego. Como publicámos muitas coisas em bilingue, latim e português, para mostrar que há latim. Exatamente. Para mostrar que há coisas que nós já esquecemos e para mostrar que vale a pena. Quer dizer, e devo dizer-vos que esse volume de poesia grega foi, na verdade, um best-seller, já vai em 4ª edição. Na página da esquerda tem o poema em grego, na página da direita em português, e perguntam-me, porquê é que as pessoas compram este livro se não sabem grego? E eu digo sempre porque justamente podem ver como era, não é? Quer dizer, podem ver que há uma respiração, podem ver que há uma grafia, podem ver que há outras coisas além daquilo que está no TikTok e no Instagram. Quer dizer, isso foi muito importante para definir o espírito da editora, da Quetzal, que é não ter medo de fazer isto. Arriscar com... Hoje saiu, por exemplo, hoje a antologia de Camões, do Frederico Lourenço. Coincidência, estamos a falar dele. Exatamente. E foi das coisas que nos deu grande prazer, que era poder devolver às pessoas os livros que elas, a certa altura, já não sabem que existem. Não é? Isso aconteceu-nos com o Ovídio, imaginem, publicar o Virgílio, a Eneida, em latim e português, e outras coisas. Tu chegaste a publicar latim em 10 lições, ou não sei o que, é uma coisa também dele. Sim, publicámos. Isso foi uma coisa fantástica, porque foi, quer dizer, a certa altura nós temos para uma editora de literatura, de romances, etc., a certa altura publicámos 2 livros que tinham a ver com o latim. Um chama-se Latim do Zero, e que são lições de latim, ou seja, uma pessoa que não saiba latim pode pegar no livro e, quando acaba, sabe latim e pode traduzir Virgílio, por exemplo. E outra era uma gramática de latim. E de facto, toda a gente dizia, mas isto vai ser um suicídio, não é? Para ti, editor, vai ser um suicídio, vais ser... cilindrado pela concorrência. Não, correu muito bem, porque justamente eu acho que de todas as más notícias que nós temos muitas vezes sobre o déficit e a diminuição dos índices de leitura, há outros que nos dão grande alegria e grande esperança, que é esta coisa que é... há 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas que arriscam e que vão ver uma coisa que não conhecem porque querem conhecer. Isso é fantástico, por isso é que eu acho que sou um editor medianamente feliz. Medianamente feliz. Deste muitos clássicos a ler, que é muito importante. É esta questão dos clássicos da literatura também é uma questão curiosa, porque, por exemplo, eu lembro da Isabel Alçada, que foi Ministra da Educação, dizer que em Inglaterra só o Shakespeare é que é a leitura obrigatória. O Graça Moura dizia que não, em França, uma criança de 12, 13 anos tem de conhecer 7 ou 8 autores e tem que os defender nas aulas.
E houve esta ideia de retirar a literatura... Não, e retirou-se. A literatura da nossa educação. E o Graça Moura dizia, isso é nivelar por baixo. Há que reabilitar o papel da literatura no ensino da língua, não é? Sim. Nós partimos da BB professores aqui presentes e, portanto, sabem por experiência o que é que aconteceu. O que acontece a partir dos anos 90 é que o ensino da língua passou a depender muito mais daquilo que era a língua normal, a língua cotidiana, a linguagem cotidiana. E, portanto, esquecemos um bocadinho. Basta ver, há uma experiência que podemos fazer, que é revisitar um bocadinho as gramáticas as mais clássicas, Pilar Vázquez Cuesta, o Lindley Sintra, Celso Cunha, etc. E ver que os exemplos nessas gramáticas eram da chamada, enfim, o termo não é correto, mas da grande literatura. Tínhamos essa, Camilo, Aquilino, etc. Hoje, quando vamos aos manuais, aquilo que eu chamo era pós-Tlebs, encontramos a língua banal, não é? E essa banalização é empobrecedora da nossa relação com a literatura, da nossa relação com a língua, e de uma certa solenidade que eu acho que nós devemos ter em relação à língua. Eu costumo dizer que, e há um trabalho feito já há muito tempo num laboratório de linguística, sobre o último romance do século XIX, publicado em 1940, que é O Mau Tempo no Canal. Não é? O Mau Tempo no Canal é o último grande romance clássico. Ora, a verdade é que nós perdemos entre 15% a 20% daquele léxico. 15% a 20% daquelas palavras. Quando o Vitorino Mésio refere as árvores, ele não diz as árvores, ele diz as criptomérias, os pinheiros, os peónios, etc, etc, etc. E nós perdemos essas palavras. E, portanto, isto é um bocadinho assustador. Podemos estar otimistas em relação a quase tudo na nossa vida, mas eu acho que em relação a este lado, digamos, que é o ensino da língua, eu não estou particularmente pessimista, mas estou, na verdade, ligeiramente pessimista. No início deste mês, amanhã é o último dia do mês, no dia 5 de maio, festejou-se o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que passou incólume, porque não podemos fazer festa todos os dias, nem todos os anos, mas foi também o mês em que apareceram notícias sobre o facto de 10%, reparem, 10% do mercado do livro nas livrarias portuguesas ser em livros em inglês. Não é? 10% já são em inglês. E isto vai aumentar. Porquê? Bom, porque as novas gerações, na verdade, estão muito mais interessadas em ter livros que lhes cheguem com alguma rapidez. O livro que saiu na semana passada em Nova Iorque, e, portanto, está aqui já. Amazon, ou via o que for. E está aqui, ou FNAC, ou seja. Print on Demand, etc, etc. E eu acho que isso vai empobrecer-nos ainda mais. Não é? Portanto, 1 em cada 10 livros... Um em cada 10 livros nas livrarias portuguesas são em língua inglesa. E depois, quando vemos todas as preocupações institucionais sobre isto é dramático, isto é um problema com que temos que lidar, eu pergunto o que é que se fez para defender efetivamente a língua portuguesa e para garantir que as pessoas tivessem orgulho na língua portuguesa. Uma das coisas que eu acho mais lamentável que nos aconteceu este ano foi o que aconteceu ao pobre do Luís Vaz de Camões. Porque quando nós pensamos que, de repente, se esqueceram do 5º centenário de Camões, cujas comemorações vão ser apresentadas na próxima segunda-feira, portanto, dia 3 de junho, reparem, vai ser apresentado o programa das comemorações do 5º centenário, que já começou há não sei quanto tempo. Porquê é que nós nos esquecemos de Camões?
se nós dependemos de Camões. Nós não sabemos, mas nós dependemos de Camões. Porque a maneira como Camões fala de amor, a maneira como fala da melancolia, a maneira como sofre, a maneira como faz inversões na frase, etc., tudo isso é a nossa herança. E nós não só nos esquecemos de Camões, não como símbolo da pátria e como... nacionalista, poeta da nação. nação. Não, mas como quando nós dizemos que ele é o mestre da língua, o facto de nos termos esquecido de comemorar ou de assinalar o 5º centenário do nascimento de Camões diz alguma coisa sobre nós e sobre o descuido institucional que isto significa. De facto, na passada sexta-feira, se não me engano, teve aqui em Aveiro, Isabel Rio Novo, no âmbito da programação do Atlas de Aveiro, Biblioteca Municipal. Também ela é uma mulher do Norte, ela é portuense, Isabel Rio Novo, autora de uma nova biografia de Luís Camões, Fortuna, Caso, Tempo e Sorte, não é? Aquilo que eu acho extraordinário no Camões é que nós sobre Camões não temos documentos. É que não se sabe nada. Não é? Não temos documentos, não há, mas quer dizer, eu acho maravilhoso não termos documentos e fazermos grandes biografias de Camões. O Bill Bryson, que é um dos grandes autores de língua inglesa, é uma espécie de repórter de grande dimensão, tem uma biografia de Shakespeare, um dos biógrafos, ou um dos autores mais biografados do mundo inteiro. Mas a biografia do Bryson, o Bill Bryson escreve livros de 300, 400, 500 páginas, 1000 páginas, mas a biografia do Shakespeare por Bill Bryson tem 180 páginas. A pessoa abre aquilo... Confrangedor. Isto é um livro do Bryson, não é? E ele esclarece... Bom, desculpem, é que aquilo que nós sabemos do Shakespeare é que ele foi julgado por não sei o quê, ele fez uma queixa nas autoridades, tem um testamento em que ele deixa à mulher, a Anne Hathaway, a segunda melhor cama da casa, a segunda, que eu acho uma coisa maravilhosa, tem mais um papel e tem um testamento. Não há mais nada, só há isto. E, portanto, eu não posso escrever muito mais do que isto. Assim, 180 páginas. Tem 180 páginas da biografia de Shakespeare pelo Bill Bryson, que é um tipo espalhafatoso. Não é? Portanto, Mas, de facto, como tu dizes muito bem, não sabemos... A única coisa que sabemos do Camões, nem sequer quando nasceu, mas pensa-se que terá sido este ano, mas também já vemos em junho, e agora é que vamos, como tu dizes, anunciar o que se vai fazer. A única coisa que sabemos é que escreveu os Lusíadas e que recebeu uma tensa do rei. Que esteve na ilha de Moçambique, mas, quer dizer, a nossa sensibilidade para o amor, para a tristeza, para a melancolia, passa por Camões. Claro. Nós hoje somos capazes de dizer coisas como alma minha gentil que te partiste, ou amor é fogo que arde sem se ver, ou mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Quer dizer, é, na verdade, o nosso emblema. Se nós quisermos falar da nossa língua, da língua que nós falamos e da maneira como nós nos comovemos, somos capazes de sofrer, nós referimos a Camões. É maravilhosa, claro que sim. Até para rir, não é? Quer dizer, nós também não nos damos conta. Uma das cenas mais espantosas dos Lusíadas, a meu ver, não é o canto nono, é a cena do Adamastor. Sim. Quer dizer, nós dizemos, mas aquilo é tenebroso, o Adamastor, o que é que este tipo está a ver no Adamastor? É que o Camões consegue fazer uma coisa absolutamente maravilhosa. Ele consegue pôr o Adamastor, não é? A chorar. Isto dá, a mim, a primeira vez que eu li aquilo, dava-me vontade de rir. Era porque o Adamastor... Não é que o Camões tem esta dimensão tão avassaladora, não é? Que é a melancolia, a tristeza, o sofrimento, e é um grande humorista. Porque o que o Adamastor diz é... Eu não era assim, eu não era este monstro. Mas até te tratou-me mal, era uma rapariga com mau feitio. E isto é maravilhoso, quer dizer, o Adamastor é mau por amor, por desamor. Exato. Quer dizer, só isto é um grande achado, não é? Uma coisa fantástica. E quando lemos alguns críticos, sei lá, da dimensão do Arnold Bloom, do Jacques Barzun, etc., que dizem... É incomparável, pessoas de outras culturas que dizem é muito superior à Eneida, não é?
Os Lusíadas é uma coisa muito superior à Eneida. Eu tenho dúvidas, mas porquê? Claro, sou português, estou habituado a ler e tal. Claro. Mas uma pessoa que encontra aquilo, que encontra aquela... se deixa surpreender pela primeira vez. Fica surpreendido pelo monumento. Sim. A última palavra é inveja, nunca podemos esquecer isto. É verdade. E é muito engraçado, o próprio Germano Saraiva, aliás, que escreveu A Vida Ignorada de Camões, é um livro dele. Eu entrevistei uma vez, já há muitos anos, que eu sou antigo, sou mais velho que ele, na livraria Bertrand, no Chiado, entrevistei-o e ele a contar, e vou desmistificar aqui uma coisa, isto era para a TVI ainda, desmistificar aqui uma coisa que é aquela coisa do Camões, que num naufrágio vinha do Camboja para Lisboa e naufragou o barco dele, e ele salvou das águas os Lusíadas. Ele não salvou das águas Lusíadas, porque ele ficava todo esborratado, com certeza, era impossível, com uma mão e nadou com a outra, pelo amor de Deus, meus amigos, e ele. O Camões, na verdade, salvou o canto é a voz, ele salvou a voz, e com a voz vinha todo o pensamento. Extraordinário. Portanto, já agora, deixa aqui a dica, fazendo caso à tua sardinha, este Camões, uma antologia, que vai sair então, é da Quetzal, dia 10 de junho, se não me engano, às 5, é lançado na Feira do Livro. Saiu hoje, corram às livrarias, ajudem-nos. Com o apoio e o conselho do editor, porque de facto é um livro, ele diz, o próprio Frederico Lourenço, para as pessoas que gostariam de ler Camões, mas não sabem por onde começar, propõe-se aqui um ponto de partida. É muito engraçado. Vem das rimas dele e dos Lusíadas. É porque ele seleciona uma grande percentagem dos Lusíadas, aquilo que ele acha mais significativo e mais importante, depois passa para os sonetos, para as redondilhas, para as canções, e nós percebemos nestas 600 páginas que depois são todas, quer dizer, que há uma coisa maravilhosa no Frederico, é que o Frederico é um erudito que sabe comunicar, essa é uma grande vantagem, não é? É um dom. Ele, no final do livro, basicamente, ele tem um comentário para cada verso, não é? Tem um poema tal, e os comentários são, atenção, este verso quer dizer isto, este verso pode querer referir-se a isto. E este tipo de trabalho, a mim, na verdade, comoveu-me extraordinariamente. Estamos a falar da cultura e da democracia, os 50 anos do 25 de Abril, não é? Este balanço de meio século. E eu sei que tens uma posição a propósito disto de cumprir Abril. Muita gente fala hoje em dia, ainda falta cumprir Abril. E não percebem como era antes, com certeza, não sabem. Sim, eu acho que já falaram disto hoje. O Rui Ramos falou. Tive pena de não poder ouvir. Mas, quer dizer, eu acho... Eu tinha 13 anos, 14 anos, estava a fazer no 25 de Abril, e, portanto, acompanhei o 25 de Abril como miúdo, e os meus colegas eram todos maoístas. Eu não. Eu era horrível, não é? Fora de moda. Fui o único que não fui de extrema-esquerda nem rocker. Lamento imenso. Peço desculpa. Peço desculpa. Acho que vou arranjar outros convidados. Nem era do Benfica. E uma das coisas que me impressiona é esta ideia de que ainda falta cumprir Abril. A mim assusta-me muito, porque o que eu me recordo é, de facto, de 24 de Abril. Há bocadinho a Teresa citava aquela frase maravilhosa, que é a coisa do cotileiro, que é o país mais parecido com o 25 de Abril, é o do 24 de Abril. Mas quer dizer, é uma graça do cotileiro, que era um homem com imensa graça, mas não é verdade. Sim. Não é? Quer dizer, nós mudámos tudo. Nós mudámos porque tínhamos que mudar, não podíamos ser aquilo. E, portanto, quando hoje falamos de cumprir Abril, quer dizer, cumprir Abril, depois de termos eleições livres, crescimento económico, reforma da educação, etc. Europa, tudo o que nós sabemos, não é? Não vale a pena enumerar, porque senão esquecemos de coisas. Esta ideia de cumprir Abril lembra-me muito a discussão mais banal sobre a Constituição americana, que é, a Constituição americana garante a felicidade. Não, garante a procura da felicidade. Não é? E esta ideia que eu acho maravilhosa no 25 de Abril e que me irrita muito, esta coisa de cumprir Abril. Quer dizer, temos essa possibilidade, temos a disponibilidade, temos a sorte, não é, de ter ultrapassado aqueles obstáculos, porque o essencial está tudo cumprido. Não é? São 50 anos. Não é? Em 50 anos é a geração e meia, no fundo, porque vivemos mais depressa hoje. E portanto, essa ideia de cumprir Abril, a mim,
particularmente irrita-me. Sim. Já que estamos aqui em Aveiro, este programa especial aqui nesta cidade, que é a capital portuguesa da cultura, é a primeira vez que acontece na capital portuguesa da cultura, e Aveiro muito merecidamente ganhou. Para o ano vai ser Braga, daqui a 2 anos vai ser Ponta Delgada, mas foi uma ideia de há 2 anos do Ministério da Cultura e que pegou muito bem, com um programa muito vasto e muito rico. Mas eu tenho que perguntar as tuas ligações à Aveiro. Já sei que não é uma avó que tinha ovos moles e que tu gostaste, mas tu és um homem do Norte, tu não és cagarel, mas és pocinhense. Não, sou do Norte, sou... Do Alto Douro Vinheteiro, podes dizer? Da zona da Barca Velha? Sim. Não só sou da zona de Barca Velha, como sou da aldeia que produziu Barca Velha. A minha mãe era professora primária numa terra chamada Foz do Sabor. A terra chama-se Foz. E no dia X de março de 1962, ela atravessou o rio, o Sabor, a Foz do Sabor, atravessou o Douro, até um cais, onde estava um táxi para a levar ao hospital mais próximo, para que eu nascesse. Esse cais chama-se Cais de Barca Velha. Era o cais da Barca Velha, porque era o cais que fazia esse caminho de Guilhade, Sabor, fazia aquilo tudo, e portanto portanto, repara, Barca Velha, não é? Estás quase a dizer que 62 é o melhor ano, estás quase a dizer isso. É o melhor ano do Barca Velha. Mas sobre a Aveiro é muito engraçado porque eu de facto não tinha uma relação pessoal, não tenho uma relação familiar com a Aveiro, mas tenho uma relação literária, como tu sabes, com a Aveiro, porque enfim, o primeiro romance policial que eu escrevi chama-se Morte no Estádio e uma parte substancial dele passa-se em Aveiro, não em Aveiro, do outro lado, passa-se na Torreira. Onde tu passavas férias também? Onde eu passava férias. Em São Jacinto? Em 76, 7, 78, 79 eu passava férias na Torreira em São Jacinto. E obviamente servi-me disso para construir essa quase metade do livro em que há uma personagem que se esconde na Torreira e portanto é lá que eu vou pôr o meu detetive. Não é o Ramiro? Não. O Ramiro é o maior amigo do detetive. Do inspetor Jaime Ramos? Do inspetor Jaime Ramos, que é o detetive dos meus livros, e o Ramiro vive em Aveiro. Não é? E o Jaime Ramos, quando começa a fazer uma investigação, obviamente tem que ir buscar informações. E onde ele vai buscar informações é ao Ramiro. Então, vem a Aveiro, muitas vezes vão pescar, os dois, mas é o pretexto para uma conversa, e o Ramiro diz-lhe sempre: cá vens tu. Aveiro é o centro do mundo. Em Aveiro sabe-se tudo. Em Aveiro sabe-se tudo, é o centro do mundo. Estamos a falar do primeiro romance teu em 1991, já lá vão 33 aninhos, a idade que o Jesus fez. Envelhecemos. A Morte do Estádio. É muito curioso porque há um meu que não lia grande coisa até o obrigar a ler, e ele é de Leiria, e é o primeiro livro que eu lhe dei, porque ele adora futebol, foi A Morte do Estádio. Gostou imenso. É um policial e é passado, tem a ver com futebol. Olha, adorou. E a ver, de facto, sabe-se tudo. Eu tive uma ideia que era há muito tempo que... Lembro-me quando um dia fui convidado para ir a Gaia. Quer dizer, Gaia não é um cenário literário. Nós podemos dizer Aveiro, podemos dizer São Jacinto, Torreira, tudo. Mas Vila Nova de Gaia não me parece. Só que eu estava em Vila Nova de Gaia e, na verdade, um dos crimes que mais gozo me deu cometer nos meus livros foi alguém que é assassinado, imagine-se, na rotunda de Santo Ovídio, não é? Não passa pela cabeça de ninguém matar alguém na rotunda de Santo Ovídio. Num museu, em Serralves, numa cave de vinho do Porto? Exato, numa cave de vinho do Porto. Está bem, agora, na rotunda de Santo Ovídio. Portanto, cheguei, aproveitando a presença do Sr. Presidente da Câmara, vamos promover um assassínio em Aveiro. Não foi uma encomenda do... Uma coisa como deve ser. Não, mas é muito curioso. Só conheço o trânsito. A Teresa já não está aqui, mas o detetive Jaime Ramos é um homem que me acompanha desde essa altura, desde 91. Foi quando ele aparece pela primeira vez num livro meu. Eu tinha outro detetive e depois apareceu o Jaime Ramos. Portanto, desde essa altura já vão 12, 13 livros com o Jaime Ramos.
E ele tem sempre a mesma namorada. É uma namorada com quem vive à sua maneira. Ela vive em andares diferentes, em apartamentos diferentes, dentro do mesmo prédio. Aliás, tem uma história engraçada. Todo escritor pode ser distraído, exceto o autor de romances policiais. Porque não pode pôr uma pessoa às 3 da tarde tomar café numa esplanada quando morreu às 2. Quer dizer, é completamente impossível. Portanto, tudo tem que ser cronometrado, tudo tem que ser muito, muito bem... Quer dizer, as coisas têm que funcionar. E aproveito de estar ali o Pedro, que é de Leiria, que é... Uma vez eu estava a fazer a apresentação de um livro em Leiria, era longe de Manaus, tinha tido um prémio e tal, e aquilo era mais falado, e há uma senhora que estava... Foi em Leiria, havia uma livraria, um bar-livraria em Leiria, e há uma senhora que, no final da sessão, diz: olha, eu nunca li nenhum livro seu. Eu vim com a minha amiga aqui ao lado, que ela que gosta dos seus livros, mas fala-me lá do Jaime Ramos. Eu disse: então, Jaime Ramos bom, uma pessoa diz 3 ou 4 coisas. É uma pessoa que vive no Porto, vive na rua Barão de Nova Sintra, ao pé da Companhia das Águas, etc. Ele vive no primeiro andar, a namorada vive no segundo, é uma pessoa como nós, tem um Seat Ibiza, etc. Muito obrigado e tal. E há uma senhora lá ao fundo da sala que diz: olha, desculpe, isso é tudo mentira. Eu disse: como é mentira? Eu é que escrevo, então... Não, mas é mentira, olha. Ele vive no primeiro andar, mas a namorada vive no terceiro. O carro dele é um Volkswagen. Depois... E eu fiquei aflitíssimo, porque ela tinha razão. Ela tinha razão em tudo, e eu disse: não, eu... Tens que fazer esquemas. Eu fiz o caminho de Leiria para Lisboa... Preocupadíssimo. Preocupado, um amigo meu ia a conduzir e eu tomar nota e disse: cheguei a casa, construí uma ficha como deve ser. Conta bancária, a roupa que ele usava, tudo. Aquilo não falhava nada. Passados 2 anos, eu publiquei um outro livro, que era O Mar em Casablanca, e há um lançamento em Leiria. E eu, obviamente, conto esta história, não é? Chego a Leiria e conto a história. Estávamos aqui há 2 ou 3 anos, uma senhora, e toda a gente riu. E quando a coisa acalmou, levanta-se uma senhora lá atrás. Essa senhora sou eu. Ai, céus. E estou aqui para lhe dizer que neste livro também há muitas asneiras. Contrata, Francisco. Mas como é que há? Então o senhor diz que ele veste um sobretudo. O Jaime Ramos nunca veste sobretudo, só veste blusão. Então, mas estava a chover, lamento. Temos pena. Temos pena. Portanto, os personagens são muito... Marco, segues a linha daquele sim, há amigos como já lá vão uma série de livros. Sim, há amigos que dizem: olha, estou a passar no campo 24 de agosto, passei agora no café do Jaime Ramos. Olha, estou aqui, não sei o quê, no café, no bar Bonaparte, onde o Jaime Ramos... E não gozam contigo, estilo: olha, eu estou aqui no trânsito na rotunda Santo Ovídio e não está nenhum morto. Já aconteceu. Imagino que sim. Já aconteceu. Aconteceu uma coisa... muito engraçado. Há um conto que é num livro chamado A Poeira Cai Sobre a Terra, e um dos contos desse livro é um crime cometido numa livraria, cometido na FNAC Santa Catarina. E houve um lançamento de um livro meu na FNAC Santa Catarina, e eu começo, depois da apresentação e tal, começo por agradecer a vossa presença, não é? Tudo aquilo. E digo: gosto muito desta livraria, onde já matei 2 pessoas. E eu fez um silêncio assim, na sala? Não, as pessoas riram, tal. De repente, há um senhor que sobe as escadas a correr e que vai ter com o segurança da livraria, cá fora, na rua Santa Catarina, e faz o senhor. Acabei de ouvir. Eu achava... Portanto, com a verdade me enganas, pensava eu. Eu achava que podias contar aquela história. Eu sei que a Teresa Patrícia Gouveia, infelizmente, já cá não está. Não, comecei por aí. Outra história. Comecei por aí. Que é uma história, que é uma história maravilhosa. A Teresa não leva a mal que eu conto.
Houve uma altura que eu gosto muito do folhetim, da arte do folhetim. E também porque quando era miúdo também lia folhetins. Eu li o Dumas nos folhetins do JN. O JN publicava o folhetim de Dumas. E eu disse, eu gostava de escrever um folhetim. E propus, na altura, propus ao Diário de Notícias fazer um folhetim todos os sábados, uma coisa que começava em novembro e terminava em maio. Começava em novembro de 1997 e terminava semanais, em maio, durante 6 meses? E terminava em maio de 1998, num sábado, que era o dia em que abria a Expo. Okay. E, portanto, era um romance que se chama Um Crime na Exposição, onde há um morto na Expo. Não é? No dia em que está tudo preparado para a Expo abrir, ou melhor, às vésperas daquilo abrir, há um morto. Há um crime, aliás, eu costumo dizer que, ao preço a que os livros estão, eu gosto que os meus leitores saiam satisfeitos e, portanto, nunca há só um crime, há 2, 3 ou 4, que é para... Pelo preço de um, levam 3 ou 4. Portanto, imaginemos, sai a 3 euros o cadáver. 3 euros o morto. Ao preço a que os livros estão, não é mau. E, portanto, a ideia era o último capítulo, a resolução do crime, seria publicado nesse fim de semana, imaginemos 26 de maio ou 27 de maio, o dia em que abre a Expo. E aquilo correu muito bem, matei um oceanólogo, uma pesquisa, enfim, várias pessoas. E depois fiz a mesma coisa no Porto, também a convite do JN, que era uma coisa no Porto, Capital Europeia da Cultura. Folhetim, não sei o quê, folhetim, Capital Europeia da Cultura, vamos fazer um folhetim, queremos fazer um folhetim. E eu disse, tenho uma ideia, se vocês quiserem, ok, publicamos ao sábado o folhetim. Assim foi? Pronto, assim foi. Tudo começa em Serralves, há um concerto, a plateia está cheia, o concerto acaba, toda a gente se levanta, exceto 2 pessoas. Não é? Agora, não aponto para ninguém especial, mas exceto 2 pessoas, um casal, que estão mortos. Tinham sido assassinados durante o concerto. Com a particularidade de serem ambos casados, mas não um com o outro. O inspetor Jaime Ramos é chamado, obviamente, e tem a sua primeira grande debacle amorosa. Não é? Apaixona-se pela diretora de Serralves. Que é quem nada mais, nada menos? Nada mais, nada menos do que a Teresa Patrício Gouveia. Há um dia que eu saio de Lisboa e ia para a Alemanha, mas era um daqueles aviãozinhos que Lisboa, Porto Düsseldorf, e eu estou sentado a ler o JN com o folhetim. Sim. Eu estou sentado e tal, muito bem, não saiu mal e tal, dobro e sinto assim uma mão. Ai, meu Deus. Então, quem é que ele matou agora? Era a Teresa. E eu envergonhadíssimo porque o Jaime Ramos andava com visões da Teresa Patrício Gouveia. Portanto, quando a literatura tem esta... Quando ela vir isto, o streaming disto, ela vai perceber. Muito bem, falámos de mortos e agora vamos falar das direções regionais do património, a propósito de mortos. Agora estamos em Aveiro, fala-se da cultura, da descentralização da cultura, os desafios, neste caso, de não ser Lisboa nem Porto. Portanto, de facto, no tempo do Passos Coelho, tu foste 16 meses secretário de Estado da Cultura, como aliás antes tinha sido também a Teresa Patrício Gouveia. As direções regionais eram uma coisa importante. Este governo anterior extinguiu-as, que a Dalila Rodrigues, nova ministra, diz que foi uma reforma desastrosa, esta mudança de institutos e criação destes museus e monumentos, porque, de facto, estas divisões eram importantes. Eu acho que as direções regionais da cultura, pela minha experiência enquanto estive lá,
desempenhavam um papel fundamental, nomeadamente na sua ligação ao património, conhecendo as realidades locais. Claro. Conheciam as realidades locais, conheciam o público, conheciam a forma como os públicos podiam crescer, conheciam bem a história do local, tinham um bom relacionamento com as autoridades, com as câmaras, com toda uma série de... E eu dei muito bem com estas pessoas. Dei-me bem com as pessoas, não, confesso que, tirando uma, não substituí ninguém das pessoas que vinham do governo anterior, o que significa que eram pessoas de um perfil eminentemente técnico e, portanto, conheciam aquilo, e em qualquer uma das direções, no Algarve, no Lisboa e Val do Tejo, Porto e Norte, a coisa correu muito bem. Acho que fizeram-se coisas, eu ia dizer, muito simpáticas, porque nós tínhamos uma direção que era basicamente apostar no património e na defesa, preservação, recuperação do património. E era a nossa aposta. E as direções regionais funcionavam bem. Tenho pena que tivessem acabado. Espero que... Agora, acho que... isso posso dizer-te... Posso dizer isto sem parecer graxa, porque não tenho qualquer tipo de ambição em nenhuma área pública. Acho que a Dalila Rodrigues é uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo e muito sério dos museus, do património, da ligação dos museus ao património. Passou do Grão Vasco para a Arte Antiga, tudo, depois os Jerónimos passou agora. por tudo, conhece muito bem a situação dos museus e tem uma visão muito patrimonial e pugna muito, da política uma coisa cultural. que ela quer implementar, a questão da autonomia, é muito importante. E eu acho que ela é a pessoa ideal para ver isso. E, quer dizer, eu acho que entregar as direções, ou o papel de que as direções regionais faziam, com as suas limitações, mas entregar isso às CCDR, acho que é muito redutor para o papel das próprias CCDR e, obviamente, das direções regionais. Resta sempre pensar na questão dos meios, por melhores ideias que ela tenha, a vontade política e os meios. Nós temos sempre a ideia do orçamento da cultura, que é uma coisa diminuta, com o que já lidaste. Porque a cultura é sempre a filha mais pobre. Eu lidei em circunstâncias terríveis. Sim, está bem. Era a altura da Troika, era a altura muito complicada. Em circunstâncias terríveis. Mas a experiência que tu tens e que vais sabendo. Estava a ouvir a Teresa. A Teresa, de facto, tem esse legado extraordinário, que é o legado em que nós tínhamos a possibilidade de fazer o CCB, de pensar serralvos, de montar tudo aquilo que foi a rede de leitura pública, a rede das bibliotecas públicas, e eram circunstâncias inteiramente diferentes. Quer dizer, isto passou-se nos anos 80, na década prodigiosa, que de facto foi uma década prodigiosa, e é uma coisa muito diferente de 2012. Não é? Sim, intervenção que ainda não está feita a história. Estávamos aqui a falar também da questão da cultura, é o que estamos a falar, e da tecnologia. Concretamente, estas ameaças, se calhar também à democracia que hoje em dia vivemos, esta cultura woke, esta cultura do cancelamento, esta vandalização das estátuas, o estudar as coisas sem contexto. Isto não te assusta um bocadinho, esta censura, formas de censura novas que são muito ameaçadoras? Eu acho que nos anos 90, anos 2000, no anos 2000, eu escrevi um texto, na altura, no jornal, em que eu chamava a atenção para o facto de estar a aproximar-se uma década dos maluquinhos. Eu escrevi... Dos maluquinhos? Dos maluquinhos, quer dizer, de repente, tal como na internet, quer dizer, antes da internet nós sabíamos onde é que estavam os loucos. Depois da internet a gente não sabe. Não é? Estão por todo lado e é muito difícil defendermos. Acontece que há o problema dos cancelamentos e da cultura woke não tem a ver com isto, obviamente, mas tem a ver com uma espécie de doutrina do bem, não é? Quer dizer, em que que é muito própria higienização. Que é muito própria
dos finais de milénio, dos inícios de milénio. Há uma necessidade de limpar, de higienização, como tu disseste, de fazer as contas, ajustar contas com o passado, muitas vezes das formas mais violentas. E, portanto, quer dizer, nada disto me surpreende. Tudo isto estava escrito. Quer dizer, muitos autores alertaram para isto. Muitos autores alertaram para este empobrecimento. Não é? E eu acho que as universidades se ressentem disto e se vão ressentir disto, juntamente com isto que estamos a viver agora, que é o empobrecimento das humanidades. Nós deixamos de usar a palavra humanidades, mas eu acho que daqui a uns tempos vamos voltar a usá-la, porque é a única coisa que nos distingue a nós, que gostamos de ler, gostamos de ouvir música, etc. É esse sentido da humanidade. E nós vamos voltar. Agora, acho muito estranho, outro dia um amigo meu mandou-me no frontispício, uma cópia da primeira página da Crítica da Razão Pura, do Kant, uma edição escolar americana. Eu fiquei absolutamente... Quer dizer, ri-me durante muito tempo e depois disse, não, espera, não te rias, porque isto é muito grave. Porque no frontispício vinha este aviso ao leitor. Kant tinha ideias sobre raça, género, etc., que não só não eram as nossas, como estavam erradas. Portanto, o leitor deve ter em atenção, antes de começar a ler Kant, reparem, não estamos a falar dessa de Queiroz, nem de Daniel Steele, estamos a falar de Kant. Portanto, tenham cuidado, que ele pensava umas coisas estranhas. Já foi há 300, 400 anos, mas calma, não é? Eu acho isto absolutamente extraordinário. Esta ideia de nós avaliarmos todo o passado à luz daquilo que nós pensamos hoje, ou seja, avaliar a humanidade passada à luz da nossa humanidade, que é diferente. Isto é passar um estado de falta de inteligência à geração de... Não, é quebrar o grande laço que os objetos culturais estabelecem, que é o laço com o tempo. Exatamente, com o contexto, com a história. Com o contexto, com o tempo, com o tempo que eles transportam, não é? E depois, ao mesmo tempo, reparem, nós estamos a viver uma época em que estamos a assistir a uma coisa perigosíssima, que é, já falámos da desvalorização dos clássicos, mas podemos falar da desvalorização do ensino da história, desvalorização do ensino da filosofia. Como é que é possível? Por exemplo, quando nós estamos a assistir às conversas sobre os impérios, o Império Português, o Império Britânico, a queda dos impérios, o imperialismo, e depois nós, de repente, começamos... Estava numa conversa sobre isto, temos fazer uma leitura do Império, não é? E dos males do Império. E, de repente, eu começo a perguntar-me, está bem, mas, quer dizer, então e o Império Mongol, e o Império Otomano, e os outros impérios que caíram e se levantaram, não é? Claro. E, portanto, nós estamos a perder essa por causa do cancelamento, lembro-me sempre de uma, contava o Ricardo Aruz Pereira, aquela questão da ópera, acho que era a Carmen, em Florença, que era estudada, mas tiveram que mudar tudo. Era sobre uma mulher protagonista, era cigana não se podia pôr, muda a profissão. Numa fábrica de charutos não podes pôr, isso não é politicamente correto, charutos não. Depois era um toureiro, touradas não, isso é coisa... Então, e depois ela dava-lhe ela é que o marido matava, não pode ser o homem matar a mulher, tem que ser ao contrário. Então mudaram a ópera toda, era outra ópera, mas estudavam a Carmen, era com outro guião. Essa é outra coisa, quer dizer, tudo mal. Que é o facto de nós adaptarmos. Porquê adaptar a Carmen e não fazer uma ópera nova? Deixa estar a Carmen. Exato, fazer a Carmen. Porque é um clássico já. Não Esta é a Carmen. Culto, agora, vamos fazer uma ópera nova, inteiramente nova. Quer dizer, não precisamos de fazer um essa totalmente novo. Exatamente. É outra coisa, não é? E a propósito também da tecnologia, que também é um dos títulos desta conferência, a questão da inteligência artificial. Francisco, tu trabalhas no meio dos livros, é uma coisa que te preocupa ou não? Não, a inteligência artificial preocupa-nos a todos. Há bocadinho estava a ouvir a conversa da Maria João Avilés com a Teresa. E falaram das redes sociais e do que é positivo e do que é negativo, quer dizer,
como é que um instrumento que é maravilhoso porque nos coloca em contacto, em rede, pode também transportar o germe da dissolução e da ameaça às próprias democracias. Eu acho que a inteligência artificial é outra das coisas que nos devia preocupar. Não nos devia preocupar porque eu sou naturalmente pessimista, ou porque somos pessimistas, mas porque precisamos saber que caminho é que estamos a trilhar. A inteligência artificial vai colocar problemas a todos nós. Vai colocar problemas sérios, problemas de emprego, problemas de orientação profissional, vai colocar problemas da legislação laboral, vai colocar problemas sobre o modo como aprendemos e ensinamos. Não é? O modo como lemos, o modo como concebemos a criatividade, o modo como nos colocamos em rede, as estimativas mais otimistas sobre a implantação da inteligência artificial generalista, que será o momento em que se consiga estabilizar, digamos, um determinado universo de robotização, isso terá um impacto de cerca de 250 milhões de empregos perdidos. Como é que nós vamos compensar tudo isso? E acho muito, muito estranho que não exista já um grupo de trabalho que envolva a cultura, que envolva a economia, que envolva a justiça, os negócios estrangeiros, que é fundamental, a segurança interna, para discutir as possibilidades e para discutir os campos abertos pela inteligência artificial. Quer dizer, ainda por cima nós temos... Há muitos portugueses, muitos investigadores portugueses, curiosamente, sobretudo mulheres, que trabalham em inteligência artificial nos Estados Unidos, que são, aliás, acionistas de grandes empresas de inteligência artificial, mas nós ainda não... Quer dizer, eu acho que estamos, mais uma vez, a correr atrás do que vai acontecer, estamos à espera de diretivas europeias sobre a inteligência artificial. E eu acho que uma das coisas que nos devia preocupar tem, por exemplo, a ver com a língua. E tem a ver com a forma como nós usaremos a língua depois da inteligência artificial e depois de haver um domínio total da sintaxe e da morfologia brasileira, por exemplo. Como é que tu vês esta coisa, por exemplo, do ChatGPT, esta coisa da escrita sem mente? Porque aquilo é uma escrita, às vezes até correta, mas, e normalmente correta, e cada vez mais correta, mas, no entanto, não é uma cabeça a pensar. Eu conheço imensos maus escritores escrevem sem mente. Escrevem com um ChatGPT. Há 100 anos, pelo menos, mas fazem isso. Eu acho quer dizer, que o ChatGPT é também um instrumento, não é? E é um instrumento muito perigoso. É uma ferramenta. Porque ainda não sabemos lidar com ele, ainda não sabemos... não sabemos chegar lá, não é? E eu acho que muita gente está fascinada pelo ChatGPT e pelas possibilidades, não vê os perigos terríveis que rodeiam também a inteligência artificial. E acabamos esta conversa, este convidado extra especial, com esta nota de futuro. Isto é pelo facto de não termos um primeiro-ministro ChatGPT. Exato. Ele está vivo e está... É o facto de termos um primeiro-ministro pontual.